Glória a Deus. Glória a Deus. Então dá um abraço no teu irmão aí. Fala assim: que bom te ver, querido. Fala assim: grande será a sua vitória, irmão. Vai, profetiza aí em nome de Jesus. Seja o canal de Deus agora na vida do teu irmão. Fala assim: hoje, olha para ele, fala assim: hoje Deus vai te marcar com um milagre. Fala assim: você crê? Então fala para ele: dá uma glória a Deus aí. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pega aí a sua Bíblia. Aleluias. Um pouquinho de retorno para mim aqui, Júlio. Sou meio surdo. Abram a sua Bíblia em 1 Samuel. Glória a Deus. Que bom a gente poder adorar a Deus, irmãos. Amém, querido? Quantas pessoas querem e não podem. E a gente está aqui para glorificar o Senhor. Isso é um grande privilégio. Eu vejo isso como um grande privilégio. Não que nós somos diferentes de ninguém, e nem melhores, mas é um privilégio de nós estarmos aqui nessa noite. Embora com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, mas sabemos que é um Deus que peleja por nós. Amém, queridos? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17. Nós estamos em uma campanha marcados por milagres. Essa campanha tem que ser uma diferença na nossa vida. Amém? Aqui no texto, é um texto bem conhecido. 1 Samuel capítulo 17, versículo 1. Vamos ler aqui todo mundo junto. Diz assim o texto: ora, os filisteus ajuntaram as suas forças para guerrear e congregaram-se em Socó, que pertence a Judá, e acamparam em Socó e Azeca em Efs-damim. Saul, porém, e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça escameada, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Também trazia grevas de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o órgão de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Adiante dele ia o seu escudeiro. Ele, pois, de pé, clamava às fileiras de Israel e dizia-lhes: Por que saíste a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e matar-me, seremos vossos servos. Porém, se eu prevalecer contra ele e o matar, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Desafio hoje as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que nós dois pelejamos. Ouvindo então Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, desalentaram-se e temeram muito. Ora, Davi era filho de um homem efrateu,
de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha oito filhos. E nos dias de Saul, este homem era já velho e avançado em idade entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham seguido a Saul à guerra. Eram os nomes desses 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo, Abinadab; e o terceiro, Samá. Davi era o mais novo, o mais moço. Os 3 maiores seguiram a Saul. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse então Jessé a Davi, seu filho: toma agora para teus irmãos uma efa desse grão tostado e esses 10 pães, e corre e leva-los ao arraial aos teus irmãos. Leva também esses 10 queijos ao seu comandante de 1000, e verás como passam teus irmãos, e terás notícia deles. Ora, estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada, e deixando as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou a arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha, e dava gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se punham em ordem de batalha, fileira contra fileira. E Davi, deixando na mão do guarda da bagagem a carga que trouxera, correu às fileiras e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo do exército dos filisteus o campeão, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, tomados de pavor. Diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar a Israel. Ao homem, pois, que matar, o rei acumulará de grandes riquezas, lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: que se fará o homem que matar a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará ao homem que o matar. Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu sua ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E virou-se dele para o outro, e repetiu as suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, ouvidas as palavras de Davi, que Davi falara, foram eles referidas a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, o tomava um cordeiro do rebanho. Eu saía após ele e o matava, e lhe arrancava a boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-se pela queixada e o feria e matava. O teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor
que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E vestiu a Davi da sua própria armadura, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado àquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos e pôs-os no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o, porquanto era menino, ruivo e de gentil aspecto. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para defrontar com Davi, esse se apressou e correu ao combate, e encontrar-se com o filisteu. E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra com uma funda, lhe atirou, feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra feriu e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Você pode dar glória a Deus aí? Aplauda o Senhor, queridos. Pode se assentar. Glória a Deus. Lemos quase a Bíblia toda, mas é bom a leitura. Amém, querido? É bom a gente ler e entender, porque eu aprendi uma coisa, que um texto fora do contexto gera pretexto. Então a gente precisa entender a história toda. E é uma história que nós todos, eu creio que a maioria conhece, sobre esse embate, né, que houve entre Golias e Davi. Foi algo que marcou a história de Israel, que trouxe algo que diferenciou não só o povo de Israel, mas também diferenciou Davi. O tema da mensagem, eu deixei o mesmo tema que a campanha, marcados por milagres. E eu preparando essa palavra hoje à tarde, orando diante de Deus, e algumas perguntas eu fazia ali quando eu orava. E eu quero que você entenda essa posição. Quando nós falamos de ser marcados, o que significa ser marcados por milagres? Às vezes nós estamos numa campanha, temos um tema, mas nós não temos o conhecimento da profundidade disso. Quando Deus deu esse tema ao apóstolo, eu entendo que o Senhor está querendo nos revelar, está querendo nos mostrar que nós somos um povo diferente. Porque quando eu falo o que significa ser marcado,
é algo que diferencia, é algo que é notório, é algo que tem valor. Quantas pessoas têm marcas na sua história? Né? Quando a gente fala a respeito de futebol, pode se passar gerações, pode entrar ano e sair ano, mas quando se fala em futebol, dentro do nosso país e fora do nosso país, existe um que é marcado, que ele é conhecido como o rei do futebol, e esse homem é o Pelé. Por que ele foi marcado com esse título? Por que ele foi, né, especificado dessa forma? Porque ele fez uma história, ele foi diferente dos outros, ele se destacou das outras coisas que são normais. Quando nós falamos que somos marcados, irmãos, é porque nós somos diferentes. Glória a Deus. Você consegue se enxergar que você é uma pessoa a qual Deus constituiu para a glória do seu nome. Deus não nos fez para ser derrotados, Deus não nos constituiu para sermos perdedores. Aleluia, a palavra do Senhor diz que somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a menina dos olhos do Senhor, o povo eleito por Deus. Nós somos a nação santa. Nós estamos assentados à direita de Deus Pai, em Cristo Jesus. Nós somos a igreja remida pelo sangue do Cordeiro. Você é marcado por Deus. O inimigo enxerga isso em nós, que em nós há uma marca, que em nós há um sangue que foi comprado, que foi derramado sobre a igreja. Por isso que nós não podemos aceitar que o inimigo venha nos afrontar e aceitar como aquilo é normal, como aquilo tem que ser na nossa vida. Não, querido, isso é quando nós vivíamos no mundo lá fora e não conhecíamos a grandeza de Deus, mas hoje não. Hoje nós somos marcados para viver milagres, porque o milagre faz parte da nossa vida. E o que é milagre, pastor? Milagre é algo sobrenatural. Fala assim, sobrenatural. Fala assim, milagres é algo sobrenatural. Então você foi marcado com o sobrenatural. Por que nós aceitamos? Quando nós olhamos para essa história, e a gente vê esse relato aqui de uma história, que Davi tinha tudo para perder, fora os seus irmãos que não acreditavam nele e tinha raiva dele. O tamanho do embate, o tamanho do gigante, o tamanho da luta não era para qualquer pessoa. No entanto, a gente vê aqui que o exército de Israel, que é o exército elite, quando se fala em exército no mundo, o melhor exército e mais preparado é o israelense, o exército mais poderoso da terra. Quando nós olhamos para esse texto, para essa história, a gente vê que eles estavam recuados e com medo. Tinha tudo para não dar certo, mas só que Davi, ele tinha algo diferente, irmão, que nós temos. Davi foi ungido por Deus, Davi foi ungido a rei, Davi foi ungido pelo Espírito Santo. O poder de Deus estava sobre a vida desse moço, como o poder de Deus foi derramado sobre toda a carne, na descida do Pentecoste, e todos nós fomos cheios do Espírito de Deus. Nós temos um espírito de ousadia, de intrepidez. Então Davi foi marcado, querido. Ele foi marcado para ser vencedor, ele foi marcado por milagres. Quando Davi chegava no arraial, o povo gritava: Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. Ele sobressaía, porque quem tem marca de Deus sobressai. Aleluia. Quem tem a marca de Deus na sua vida sempre está à frente e acima. O inimigo quer que a gente aceita o menos, mas Deus não, Deus quer que a gente aceita o mais.
Fala assim: Deus tem mais para mim. Então, os que são marcados para milagres, primeiro, eles não dão ouvido à voz dos pessimistas. O que é isso, pastor? No versículo 24 diz assim: quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Quando o exército viu Golias, a Bíblia diz que todos fugiram, não ficou um, todos correram, e entre eles diziam entre si: você viu o homem? Você viu o gigante? Você viu o tamanho daquele homem? Irmão, você viu o tamanho da luta? Você viu o tamanho da situação que agora sobrevém sobre você? Querido, você que é marcado por Deus, que é marcado por milagres, você não tem que dar o seu ouvido à voz dos pessimistas. Aleluia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Só que muitos que andam com essa situação. Eu costumo dizer que os pessimistas, eles são meros espectadores. Aleluia. Além de não acreditar, atrapalha o que acredita. Você precisa entender, querido, que você pode não ter um bom estudo, você pode não ter uma boa condição financeira. Eu não sei qual é as suas dificuldades, mas você não pode dar ouvido a essas vozes. Não porque não dá para você estar ali, não porque você não consegue alcançar tal coisa, não porque não é a sua vez, não porque você não é valorizado, não porque você não é capaz de fazer isso, porque você não tem isso e você não é escolhido para isso. Tantas situações que vêm de vozes para nós, pessoas que são usadas pelo inimigo para nos tirar do foco, para nos tirar da direção. Não, querido, nós somos marcados por milagre. Quem faz a obra na nossa vida é Jesus. Quem nos trouxe até aqui é o Senhor, e quem vai nos dar vitória é o Senhor. Querido, em nome de Jesus, creia nisso. O gigante pode ser grande, mas a tua vitória é maior. Você crê, aplaude o Senhor. Se você tem fé para isso, aleluia. Quando nós somos pessimistas, nada realizamos. Você pode perceber que os pessimistas não realizam nada. Agora os otimistas são diferentes. Eles sempre tentam mudar as coisas para melhor. Davi tinha ido lá naquele lugar simplesmente para levar um lanche para os seus irmãos, a pedido do seu pai, porque seu pai estava preocupado com seus filhos, e pediu para Davi: filho, leva esses lanches aqui para os seus irmãos que estão lá no campo. Aleluia. Só que Davi tinha uma marca na vida dele. Essa convicção, querido, tem que estar no nosso coração. A verdadeira transformação e a verdadeira conversão não está do lado de fora, está aqui do lado de dentro. Eu sei quem Deus é na minha vida, e eu sei o que Deus é capaz de fazer por mim. Glória a Deus. Então, querido, você precisa entender isso. Ele chegou lá, ele ouviu essas conversas entre os soldados. Você viu o tamanho do homem? Quantas das vezes nós estamos nos bastidores da igreja? Quantas vezes nós estamos na situação, a gente vê algumas conversas: irmão, está vendo lá um evento? Não vai dar. Está vendo, irmão, aquele encontro? Não vai acontecer. Está vendo aquele seminário? Não vai dar. Sabe por que não vai dar? Por causa disso, por causa daquilo. E quando as coisas nós ouvimos, e a gente se abate com aquilo, e se deixa ser levado com essa voz, e a gente deixa de viver uma liberação que Deus tem, aleluia, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Não, nós somos marcados para viver milagres. Foi isso que ele ouviu lá no campo. Foi isso que ele ouviu lá naquela situação. O que aconteceu com os 12? Quando Moisés pediu para espiar a terra, os 12 príncipes de Israel, quando chegaram e olharam lá a terra de Canaã, qual foi a conversa que houve entre eles? Não dá.
olha os anaquins, olha os jebuseus, olha os amorreus, olha o tamanho desse gigante. Nós não temos nem condição de lutar com ele, nós vamos morrer. É melhor a gente recuar e voltar. Quando chegaram e falaram para Moisés o relato, o que eles falaram? A maioria deles, 10 príncipes, chegaram e disseram totalmente pessimista: não dá, Moisés, essa situação é demais para nós. Você precisa ter consciência. Você vai botar o povo na guerra e nós vamos morrer. Você não tem amor pelas vidas. Talvez começou a colocar um monte de coisa no coração do líder, mas existia dois que tinham fé e que era marcado por milagres. Josué e Caleb tomaram a voz e disseram assim: ei Moisés, se Deus quiser nos dar vitória, Ele vai nos dar vitória, porque Ele é Deus. É essa fé e essa marca que você tem que levar na tua vida. A porta pode não se abrir para você lá, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque a minha última palavra é de Deus. Aleluia. Então nós precisamos entender isso. Os que são marcados por milagres, eles não valorizam as dificuldades do agora, do presente, mas eles olham para as possibilidades lá na frente. Como tem sido a tua visão, irmão? O que você está vivendo? Você está vivendo o agora? Você é imediatista? Qual tem sido a sua visão diante do reino? Aleluia. Por quê, pastor? Porque se eu tenho uma marca de Cristo na minha vida, e se eu ficar olhando para as dificuldades do agora, não porque você viu, né? Vai saber o que vai acontecer com o Brasil, agora trocou de presidente, mas vai saber lá o que vai acontecer. É melhor a gente ficar quieto, sabe? Olha essa situação que se levantou agora. Eu estava indo tão bem, mas agora olha o vento que se levantou na minha casa. É melhor eu ficar quieto. Eu só começar a orar, já começa essa guerra. É só entrar em jejum que as coisas começam a virar de cabeça para baixo. Então é melhor recuar e ficar quieto. Se nós olharmos e se nós ficarmos valorizando, querido, esses problemas, essas dificuldades de agora, a gente nunca vai viver as possibilidades que Deus tem para nós. Querido, em nome de Jesus, creia nisso. No versículo 26 diz: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse circunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ou seja, ele sabia que existia um gigante, mas ele não valorizou o tamanho desse homem. Aleluia. Mas ele viu as possibilidades de mudança. Ele viu algo lá na frente que traria benefício para a sua vida. Ele viu que lá na frente a sua casa seria alcançada, que a sua família seria beneficiada, que ele seria beneficiado. Querido, como tem sido a sua visão? Aonde está indo o teu coração? Você está preso nas dificuldades agora, ou você está enxergando nas possibilidades que Deus tem para a tua vida lá na frente? Como está o teu coração? Você consegue enxergar que a sua perseverança, que a tua fé, que a tua posição vai alcançar os seus familiares, vai alcançar os seus amigos, vai alcançar aquelas pessoas que estão no lamaçal do pecado? Por quê? Porque eu não vou parar na dificuldade, mas eu consigo enxergar lá na frente a uma grande possibilidade de vitória. Eu preciso ter essa consciência, porque eu sou marcado. Nós somos marcados. Agora, quando você não se sente assim, quando você não se sente parte do quartel, e quando você não se sente parte do exército, você fica perdido. Realmente você pertence a Jesus? Levanta as suas mãos assim e fala: sim, Senhor. Você crê nisso? Então traz essa consciência para dentro de você. Tira os seus olhos do problema. Tira os seus olhos da dificuldade. Nem acabou o ano ainda, mas o Senhor não sabe o que está acontecendo comigo, pastor. Amém, eu não sei, mas Deus sabe. Aleluia. Eu sei que às vezes dói. Dói, irmão. Lutas, dificuldades, confrontos. Isso dói em nós. Mas isso não pode ser a nossa âncora. Isso não pode ser o nosso ponto final. Aleluia.
Porque senão nós estamos deixando de acreditar na grandeza de Deus. Amém, querido? Fala assim: minhas lutas é somente um processo para mim chegar à vitória. Você crê nisso? Então não valorize essas coisas. Os que são marcados para milagres, eles sabem lidar com seus críticos. Ai, pastor, quantas pessoas elas se desanimam porque as pessoas criticam. Uma coisa eu entendo: quem nos critica é porque não tem capacidade de fazer o que a gente faz. Glória a Deus. Porque ninguém vai criticar a sua vitória, ninguém vai criticar o teu sucesso. O que aconteceu com Davi? Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Irmão, dói mais quando essas pessoas que nos criticam, que faz parte do nosso hall de amigos, quanto mais irmãos. Já chega o diabo de nos criticar. Agora a dor maior é quando nós estamos um próximo ao outro e a gente tem que ouvir críticas de pessoas. Deus não se agrada disso. Eliabe, sabe por que ele estava com seu coração assim? Porque lá atrás, quando o profeta Samuel chegou para ungir, quem se apresentou primeiro dos irmãos de Davi foi Eliabe. Por que foi Eliabe? Porque Eliabe, ele é o primogênito. E nós conhecemos pela história de Israel que sempre o primogênito, ele herda as coisas. Só que uma coisa a gente entende: eu posso ser o primogênito, mas se o meu coração não estiver alinhado, inteirado com as coisas de Deus, isso não quer dizer nada. E quando Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, Samuel até deu uma balançada quando viu Eliabe, porque ele era um homem forte, bonito, um homem de guerra. Mas Deus rapidamente falou no coração de Samuel, disse: não é esse o homem. Passando-se o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e Deus não confirmou nenhum. E aí Samuel perguntou a Jessé: escuta, você tem mais algum filho? Existe mais algum filho ou está todo mundo aqui? O seu pai disse: tem um aí, que está lá no campo, está lá cuidando das ovelhas. O profeta disse: então nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Quando o menino, podemos se chamar de menino porque ele era moço, que ele chegou todo ali daquela condição, sujo, fedendo ovelha, Deus logo respondeu no coração do profeta: diz: aí está o homem que eu quero ungir a rei de Israel. Quando o profeta deitou o azeite na cabeça de Davi, com certeza o seu irmão ficou com raiva, ficou com inveja, porque ele se sentia mais capaz do que o outro, ele se sentia mais preparado do que o outro. Só que uma coisa, eu glorifico a Deus: Deus não vê a aparência das pessoas, Deus vê o coração. Foi isso que Deus falou para Samuel, o profeta: você vê o que os homens vê do lado de fora, mas eu vejo o que está por dentro. Querido, em nome de Jesus, entenda uma coisa: o nosso coração tem que estar inteiramente em Deus, tem que estar totalmente preparado no Senhor. Por isso que quando ele chegou lá no campo para levar os alimentos para os seus irmãos, logo o seu irmão começou a criticar Davi, começou a ir contra Davi, dizendo: o que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? A sua presunção, a sua maldade. O que você veio fazer aqui? Ele disse: mas por que você está assim? Não tem razão para isso. Nós precisamos entender uma coisa, querido: quem é marcado sabe lidar com as críticas. Tem críticas que são construtivas, que a gente pega aquilo e serve de lição para nós, e temos que ser humildes para ouvi-las. Mas tem críticas que são destrutivas, e essas críticas, você pega elas todas e amassa,
e manda para o inferno em nome de Jesus. Aleluia. Porque Davi não tinha culpa nenhuma. Então, não adianta a gente se desanimar porque as pessoas estão falando da gente. Não adianta a gente entregar o cargo, não adianta a gente abaixar a cabeça porque as pessoas estão falando mal da gente. Você precisa lidar com essas coisas, isso faz parte do amadurecimento cristão. Glória a Deus. Isso não pode ferir a sua santidade, isso não pode ferir o teu coração. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Davi não respondeu para o seu irmão: cala a tua boca, ô seu infeliz. Não. Ele soube lidar com aquela situação porque ele entendeu a posição de Eliabe. Aleluia. E quem é marcado para milagres sabe lidar com isso, irmão. Mesmo no seu casamento, mesmo na sua vida profissional, mesmo na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, no seu ministério, a pessoa que é marcada por Deus, ela sabe lidar com essas coisas e sai do outro lado cantando o hino da vitória. Eu fico entristecido quando eu ouço pessoas dizer assim: sabe por que eu parei? Sabe por que eu saí? Por causa disso e daquilo outro. Não há razão para isso, porque quem nos justifica é Deus. Aleluia. Então, quando nós somos marcados, Davi tinha uma marca nele, ele tinha uma unção na vida dele, que era a diferença. Porque hoje as pessoas andam de igreja em igreja, porque hoje as pessoas, elas criticam muitas das vezes a sua igreja, a sua liderança, porque as pessoas muitas das vezes criticam os seus próprios irmãos. Por que existe essa situação? Uma coisa eu garanto, isso não vem de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não são bem sucedidas, as coisas não acontecem como elas querem, então as pessoas acabam sendo deixadas levar por essas coisas. E tudo para essas pessoas é crítica, é problema, é dificuldade. Aleluia. Mas nós que temos Jesus no nosso coração e somos cheios do Espírito Santo, podemos até ouvir porque não somos surdos, graças a Deus. Mas como diz, essas coisas a gente ouve aqui e sai aqui, mas não desce para cá, porque aqui nós somos marcados por Jesus. Nós temos a unção de Deus, e essas coisas não vão ferir a nossa vida, e nós temos que saber lidar com essas coisas. Os que são marcados para milagres, eles se especializam no que faz. Fala assim: se especializar no que faz. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no ribeiro 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do gigante. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Por quê, pastor? Porque a palavra do Senhor diz: crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, querido? A gente tem que se especializar naquilo que a gente faz. Quando Saul colocou aquela armadura sobre Davi, ele não vivia com aquilo, ele não era treinado com aquilo, aquilo não fazia parte do seu dia, aquilo não fazia parte da sua vida. O que Davi sabia fazer muito bem era atirar com funda. O que Davi sabia atirar muito bem era aquelas pedrinhas. Ali ele era bom. Aleluia. E era tão bom que Davi, de longe, ele acertava um fio de cabelo, quanto mais a testa de um gigante. Ele tinha convicção do que ele fazia, ele tinha certeza do que ele fazia. A gente quer vencer o inimigo, irmão, e a gente não se especializa, a gente não se prepara, a gente não
não se atualiza. Por quê, pastor? Porque o inimigo, ele vai também se atualizando nas guerras, ele vai usando estratégias, aleluia, não de coisas lá de trás, mas de coisas atuais, e nós precisamos nos especializar também, para combater o inimigo, para saber como lidar com a situação, não é simplesmente ir com um chinelo, nós temos que saber muito bem com quem nós estamos lidando, e temos que saber como fazer. As pessoas reclamam que está em falta o trabalho. As pessoas dizem que o Brasil está passando por um grande problema de falta de trabalho, mas na verdade não é isso. O que está faltando são pessoas especializadas nas coisas. Tem muitos empresários atrás de pessoas para trabalhar, não porque as pessoas são vagabundas, porque elas não se interessam em se especializar num curso, em fazer alguma coisa. Querido, o trabalho tem, o que precisa é se especializar. Se você é pedreiro, se especializa no que você faz. Se você é azulejista, se especializa no que você faz. Se você é líder de célula, se especializa no que você faz. Porque quanto mais você crescer, mais a sua vitória será certa. Davi não colocou algo sobre ele que não era dele. Muitas das vezes queremos ser o que não somos. Muitas das vezes queremos fazer o que as outras pessoas fazem, e aquilo não cabe a nós. Porque uma coisa eu sei, Deus tem um chamado para cada um aqui. No começo da minha conversão, eu vi os pregadores pregando, e aquele fogo todo, e eu dizia assim: poxa, eu queria ser tal pregador. Eu queria pregar que nem esse cara. Aí Deus falou assim: se você pregar igual ele, você nunca vai ser o que eu sou para você. O que eu sou para ele é para ele, o que é para você é para você. Por que a gente quer ser como as outras pessoas são, se Deus tem capaz de nos fazer ser grande diante dele? A gente precisa, querido, se especializar nas coisas. Nós temos que orar, nós temos que ler Bíblia. As pessoas querem se levantar em oração, mas não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Não sabe nem onde está João 3,16. Não sabe se é Velho Testamento ou Novo Testamento. Sabe que existe. Não sei onde está o livro de Joel. Quem é Joel? Joel, o prédio que pegou fogo, Joel lá? Não. Obadias. Quem é Obadias, pastor? Eu vou saber quem é Obadias. Quem jogou bola? Sabe por quê? Porque falta crescimento, falta você se especializar nessa palavra, na oração, no jejum, na consagração. Por quê, pastor? Porque quando o gigante se levantar, você vai saber como lidar com isso, irmão. Aleluia. Você vai saber como se preparar e com que arma você vai lutar. Mas para isso você precisa se especializar. E Davi, ele tinha isso muito bem, porque ele disse para Saul: joga essa armadura fora, que isso aqui não serve. Sabe o que acontece comigo, Saul? Eu já matei urso e leão. Eu já me especializei lá atrás. Eu sou capaz de fazer isso. Fica tranquilo. Como que o rei disse assim: tá bom, entra aí logo nesse corredor da morte e vai embora. Vai com Deus. Tipo assim, você não é capaz, mas vai. Mas Davi sabia qual era o seu potencial. Você sabe, querido, qual é o seu potencial? Onde você tem se especializado em Deus? Ah não, pastor, sabe o que é? Quando dá eu vou no culto. Quando a gente vem para um seminário, quando a gente vem para uma conferência, quando a gente vem para uma oração na madrugada, quando a gente vai para o monte orar, quando a gente se reúne para fazer tal coisa, tal trabalho, tal evangelismo, eu estou me especializando no reino. Glória a Deus. Por isso que tem muitas pessoas que não conseguem chegar até o fim. Por isso que muitas pessoas param no meio do caminho, só não precisa nem se levantar Golias. Qualquer vento, a pessoa para no meio do caminho. Por quê? Porque ela não está se especializando naquilo. Ela não tem momentos de oração, ela não tem momento. Quando uma pessoa logo fala, já logo dá uma facada, dá logo um tiro na cabeça, fala: morre logo, miserável.
porque não está preparado, não tem capacidade naquela situação. Então, querido, Deus não quer que a gente viva dessa forma. Se somos marcados para viver os milagres, nós temos que nos especializar na palavra de Deus e acreditar. Sabe, pode morrer, mas Jesus disse para Marta: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Fala assim: eu preciso me especializar. Os que são marcados por milagres, eles reconhecem que a vitória vem de Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafia. Hoje mesmo o Senhor o entregará na minha mão, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. A nossa vitória vem de Deus. Temos a nossa contribuição. Porque tem pessoas que dizem assim: já que a vitória vem de Deus, então eu não vou nem me mover. Eu vou ficar dormindo até mais tarde. Eu não quero nem saber de levantar dessa posição. Não. Deus não tem parte com a preguiça. Nós temos que ir para o embate. Nós temos que nos levantar na guerra. Nós temos que nos colocar de pé. Aleluia. Porque eu sei, querido, que tem coisas que vêm na nossa vida que a gente não tem força para nada. Eu sei que tem luta que vem na nossa vida que a gente não tem condição nenhuma de lutar. E às vezes a gente se vê perdido no meio do nada. Aleluia. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E Ele há de se levantar e julgar a minha causa. Josafá, 3 exércitos se levantou contra Israel. Os maiores exércitos se levantaram contra Israel. Josafá se amedrontou. Josafá se pôs a orar a Deus, se ajoelhou, foi buscar a Deus. Deus levantou um profeta no meio da congregação, e o profeta começou a profetizar para Josafá e disse assim: ei, essa peleja não é tua, mas é minha. Você não tem que pelejar, essa peleja é do Senhor. Querido, essa peleja não é tua, é de Deus. Quem vai te dar vitória é Deus. Quem vai glorificar o nome dEle é Deus. É Ele que vai ser exaltado, é Ele que vai trazer a glória sobre a tua vida. Você precisa reconhecer que vem de Deus. Nós temos que orar, temos que nos posicionar, temos que acreditar, mas vem do Senhor a nossa vitória. Quantas pessoas nós já ouvimos os testemunhos que não tinha saída nenhuma, não tinha condição nenhuma, mas como entendemos que a vitória vem do Senhor, nós aprendemos a confiar em Deus. Amém, querido? Fala assim: eu preciso aprender a confiar em Deus. Eu sei que nós estamos terminando um ano, vamos dizer assim. Talvez não está terminando do jeito como você sonhou no começo. Pode ser. Eu creio que está acontecendo isso. Mas uma coisa nós temos certeza. Aleluia. Deus jamais vai nos abandonar. Porque nós reconhecemos que nós somos marcados. Aleluia. Isso conforta a minha fé. Isso conforta o teu coração. Você está vendo, porque você não é cego. Mas a fé, ela é algo muito maior. Ela é um alicerce. Ela tem uma base sólida. Das coisas que você não enxerga, mas ela existe. Amém, querido? Davi reconhecia isso. Ele olhou para aquele gigante e diz assim: olha, você pode vir armado contra mim. Você pode vir com espada, com lança, você pode vir com todos os seus pertences.
porém eu vou com uma coisa, eu vou na força do meu Deus. Eu já contei esse testemunho aqui para vocês. A esposa chorando, sempre reclamando, né, que o marido tinha um caso com a vizinha, umas brincadeirinhas, sabe aquelas coisas maliciosas. E um dia ele sobe lá, ela sobe em cima da casa e viu que ele estava demorando, e ele estava lá de conversinha em cima da casa com a vizinha lá no quintal. Ela desceu, poderia catar um tijolo e falar: seu incircunciso. Que tem mulher que é assim, né, irmão? Ou um pau de bambu, sei lá o que vai lá para cima. Mas ela desceu e foi dobrar o seu joelho no quarto e chorar diante de Deus. E na sua oração disse: Deus, o Senhor não está vendo isso? E Deus disse: estou vendo tudo. Então faz alguma coisa, Senhor, porque eu não vou perder o meu marido, eu não abro mão do que o Senhor me deu. Faz alguma coisa. E começou a clamar, e daqui a pouco ela escutou bum! Ela correu, achou que quando chegou lá o marido estava todo estrupiado do chão. Chamaram o resgate, levaram o camarada todo quebrado para o hospital. Ficou lá um tempo internado, todo engessado. E ali foi uma abertura no coração dele, de ele reconhecer a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. E dali daquele hospital ele saiu convertido para a glória de Deus. Talvez você falta fazer essa pergunta: Deus, o Senhor não está vendo? Lógico que Ele está vendo. O que você precisa é acreditar e reconhecer que a sua vitória vem dEle. Para de confiar nas pessoas, não no sentido assim, poxa vida, mas é minha amiga, amém. Não estou dizendo nesse sentido. Eu estou dizendo no sentido de você achar que as coisas vão acontecer para você, porque as pessoas falaram, te prometeram, mas muitas coisas vão frustrar o seu coração. Não, querido, ouve, mas a tua fé e a tua convicção primeiramente tem que estar em Deus. Se o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir, e a sua palavra diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E último, os que são marcados para milagres têm pressa para vencer. Cutuca o teu irmão e fala assim: irmão, para você tem pressa para vencer? Não, cutuca mesmo. Você está com pressa aí para vencer? Tem uns irmãos que estão dormindo já, irmão. Será que você está com pressa para vencer essa situação? Ou você já se acostumou com essa situação e você já se acomodou nisso? Não é assim mesmo, pastor, é que o mundo de hoje é assim mesmo. Não, as coisas mudaram mesmo. É que, sabe o que é? É nós que somos errados. Não, as coisas são diferentes. Não, a Bíblia diz que o Deus que nós servimos é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, esse correu para a batalha. Quando o inimigo se levanta contra a tua vida, o que você está fazendo? Porque chorar não resolve. Sair da igreja não resolve. Sair da célula não resolve. Quando o inimigo se levantar contra a tua vida, o que você está fazendo? Quando alguma coisa se levantar contra você, contra a tua família, contra as suas coisas, contra os seus sonhos, aleluia, o que você está fazendo? Algo que você não esperava, algo que você foi pego de surpresa, o que você está fazendo? Você está questionando a Deus? Você está colocando Deus na parede? Ou você simplesmente se levanta e você diz aqui: agora você vai ver quem é Deus na minha vida. Aleluia, porque Davi fez isso. Quando o gigante começou a vir de frente a ele, ele não voltou para trás como o povo lá, o exército que correu. Davi, ele se apressou para frente, ele foi correndo mais ainda diante do gigante. Querido, essa fé, essa convicção tem que estar no teu coração. Aleluia, eu sou vencedor, eu tenho a marca da promessa, Deus é comigo, e o Senhor vai me dar essa vitória, e eu não vou abrir mão, não vou voltar atrás.
eu não vou ver a minha família desmoronar, a minha casa desmoronar, o que Deus me deu indo embora, não, eu vou correr diante dessa situação, e vou tomar o que é meu por direito. Mas como que você corre? É quando você, querido, começa a acreditar mais ainda. Quando você se põe a orar. Quando você se põe a se colocar diante de Deus mais intensamente. Sabe? O inimigo pode até dizer assim, mas eu pensei que ele estava morto já. Eu pensei que ela já tinha se entregado. Porque uma coisa eu entendo. O inimigo sempre quer ganhar gente na pressão psicológica. Ele ficou gritando 40 dias lá. 40 dias gritando igual um louco. Não tem homem aqui. Não tem crente nessa igreja. Não tem quem possa se levantar contra mim nesse lugar. Não existe um aqui corajoso. Tudo covarde. Não existe ninguém na Aliança da Paz que se levante. Como o inimigo estivesse gritando. E o povo foi recuando, foi voltando para trás com medo. Mas chegou um que tinha uma marca. Aleluia, e quando ele ouviu aquilo, não aceitou. Quem é você, incircunciso do inferno? Quem é você para se levantar contra o povo de Israel e contra o Deus de Israel? É isso que você tem que dizer para Satanás, para os seus inimigos, para a tua luta. Quem é você, enfermidade? Quem é você, desaforo? Quem é você, perseguição? Quem é você? Porque a minha vitória já foi vencida na cruz. Eu sou mais do que vencedor. O que está faltando em nós é esse reconhecimento, essa identidade. Aleluia. O que está faltando em nós é essa revelação. E não correr para se esconder. Sabe? Como eu disse, eu volto a dizer em céu. Eu sei que a luta machuca a gente. Não é todo dia que a gente está com um sorriso aqui na orelha, não. A gente não é palhaço. O palhaço está sendo assim, né? Não, nós somos de carne e osso. Como aquela mulher que estava com seu filho morto na sua cama. E o seu marido chegou do trabalho e disse: aí, esposa, como vai as coisas? Ela disse: vai tudo bem. O marido não sabia que o filho tinha morrido. Ele passou mal com o pai. E o pai não sabia lidar com a doença. Mandou para a mãe: ó, você que sabe cuidar do menino. Ele estava trabalhando. Só que ele saiu com uma dor de cabeça. Só que quando chegou em casa, a Bíblia diz que ao meio-dia e pouco, o menino morre nos braços da mãe. E ela pega aquele menino já morto, sobe e coloca na cama do profeta. E ela arruma o jumento, prepara o jumento e diz: eu vou lá adorar o Senhor. Quando o seu marido chega, ela diz: e aí, como estão as coisas? Está tudo bem. Ela andando no caminho, os seus amigos, os colegas na rua: e aí, fulano, como vai as coisas? Vai tudo bem. Tudo bem? Com o seu filho morto dentro de casa, está tudo bem? Mas ela tinha uma convicção, ela tinha uma marca. Ela tinha uma marca. A marca de quem vive milagres. Sabe por quê? Porque ela não podia ser mãe. O útero dela era doente. Só que Deus sarou o útero dela e deu vida no útero dela. E o menino nasceu. Isso é uma marca. O problema veio, mas ela tem uma marca. Como você tem uma marca. Porque o milagre já aconteceu na tua casa. O milagre já aconteceu na tua vida. E não é esse gigante que vai parar o que Deus tem para fazer. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você entende, querido? O que é ser marcado? Ser diferente? Se distinguir das outras coisas? Se nós sairmos do que é normal, nós vamos viver o sobrenatural. Agora, se a gente quiser ser igual a todo mundo, nós não vamos a lugar nenhum.
Então eu tenho essa marca. E você também tem. Tem ou não tem? E o diabo sabe disso. O inimigo sabe disso. Aleluia. Às vezes ele não consegue te atingir. E vai atingir os seus. Mas só que a marca que está em você é maior. E Deus vai dar vitória. Então não desista do teu casamento. Não desista da tua esposa, do teu esposo. Não aceite o modismo do dia de hoje. As pessoas casam, se empolgam e depois acham que Deus não é nada. Então por que casam? Hoje o modismo é essa. Ah não, sabe o que é? Até para o pastor só fazer uma oração. Não tem o comprometimento e a seriedade de ir para um altar, de selar aquilo diante de Deus de verdade. Por quê? Porque não é algo que está profundo nele. Porque quando há uma convicção, a pessoa não tem medo de errar. Pode vir o vento, mas eu sei que o meu Redentor vive. Então não desista da sua família, não desista do seu projeto, não desista dos teus sonhos. Não desista, você é capaz. Deus é por você. Aleluia, em nome de Jesus. Se você sonhou em estar naquele lugar, projeta-se você naquele lugar, porque Deus vai te colocar naquele lugar, porque Deus tem capacidade de te colocar naquele lugar, porque você tem marcas de milagres. Agora, se a gente simplesmente for levando, querido, de qualquer jeito, a gente vai viver isso aqui, raso. Porque às vezes nem vontade de vir para a igreja temos. Agora, quando você passar daquela porta, você vai dizer: é hoje, Deus. É hoje que o inferno vai bater em retirada. Aleluia. É hoje que o Senhor vai bradar. É hoje que o Senhor vai derramar sobre mim algo novo. Eu não vim aqui simplesmente por vir. Eu vim aqui porque eu tenho uma marca. E eu vou sair desse culto, dessa reunião, tocado pelas tuas mãos. Se você quer, aplaude o Senhor, querido. Fica de pé.